imigrantes ilegais. Olha, Ari. Donald Trump confirma a emergência nacional e o uso do exército para expulsar imigrantes em massa. Ele quer construir gigantescos centros de detenção provisória para caber todos os ilegais. Meu Deus, ele vai fazer mesmo, Socorro. Olha, Amadeu, o presidente Trump se elegeu prometendo promover essa deportação em massa, mas até agora ele deu poucos detalhes como vai pôr em prática esse plano para enviar pessoas que vivem sem documentos, sem uma permissão legal, de volta ao país de origem. Essa é a promessa. Mas ontem o presidente eleito Donald Trump confirmou que vai declarar emergência nacional nos Estados Unidos e que vai usar o exército, vai usar militares para essa deportação em massa. E declarando essa emergência nacional, o presidente eleito Trump não precisa retirar fundos para essa deportação em massa de uma outra agência, porque aí declarando essa emergência, os fundos vêm direto do Pentágono. Há muitas dúvidas sobre esse plano, sobre a logística para deportar milhões de pessoas, sobre o preço que vai custar aos cofres americanos, essa deportação também aí de milhões. Grupos já planejam entrar com ação, entrar na justiça para barrar essa deportação. Mas o Trump já nomeou o que ele chama de czar da fronteira. Foi uma das primeiras nomeações, o homem que vai cuidar das fronteiras americanas e principalmente da fronteira sul, que é a fronteira com o México. A gente vê no vídeo, é o Tom Homan. Ele disse ontem em uma entrevista à TV Fox News que esta semana ele está indo para a Flórida, ele vai ter uma reunião com o presidente eleito Donald Trump e nessa reunião eles vão finalizar esse plano de deportação em massa. Durante as entrevistas, antes de ser eleito, o Trump dizia também, ele estava cogitando construir novos centros de detenção para colocar essas pessoas, para elas ficarem esperando a deportação. Então, esses grandes centros abrigariam essas pessoas que aguardam, ou que aguardarão, ou aguardariam a deportação. Só que o Trump também falou que talvez nem precise construir esses novos centros de detenções, porque, segundo o presidente eleito, essas deportações vão acontecer com tanta rapidez que ele nem vai precisar, o governo americano nem vai precisar criar esses novos centros. Amadeu. Imagina uma situação dessa, Poliana. Amadeu, a gente tem que ver até onde ele vai conseguir perpetuar essa promessa, né, dele. A gente já discutiu aqui no programa, e é fato, a necessidade que os Estados Unidos têm dessa mão de obra imigrante para realizar atividades, principalmente do terceiro setor, do setor de serviços, que os americanos não estão dispostos a realizar. Então, o impacto econômico disso, a longo prazo, pode ser muito custoso para a economia americana. Então, eu acredito que ele vai fazer ali toda uma propaganda nesse início de governo para dizer que está, de fato, cumprindo as suas promessas, mas eu acredito que, a longo prazo, isso não tem sustentabilidade, considerando a economia americana. E aí, professor Vila, não há impedimento de ordem moral, ética e muito menos legal para que ele faça o que está dizendo que vai fazer, né? Vamos ver concretamente a partir do final de janeiro o que é que vai acontecer. Alguns números, algumas informações falam em 10 milhões de indocumentados, né, dos quais 4 milhões seriam mexicanos. Isso daí, quero ver na prática o que vai ocorrer, porque caso ele cumpra essa promessa eleitoral, vai ser a maior tragédia da história dos Estados Unidos. Ao menos do tempo posterior à Guerra Civil de 1861, 1865. Vai ser uma enorme tragédia. Eu duvido que ele faça isso, como ele disse na campanha eleitoral, e como está dizendo agora. Os deportados por Trump